Bem, então, como prometido, estamos na nossa aula agora voltada um pouco mais para a outra área, que são os professores aqui e os porteiros, tá bom? Primeiro, é bom lembrar o seguinte, que o professor na igreja, ele é um cargo à parte. Muitas igrejas hoje não tem o cargo de professor, né? No caso, por exemplo, essa função que eu estou exercendo aqui de vocês aqui, eu tive que inventar, que adquirir, tá? Ninguém me convidou para isso aqui, não teve nenhum ministério que me chamasse para eu ser professor, eu tive que ir desbravando, inventando de um lado do outro, criando, tá? E você vê como é, você vai abrindo o caminho, você vai inventando sua profissão, você vai inventando a chamada, você vai desbravando, você não pode ser escorado, irmão. Você não pode ser dependente do que os outros lhe dizem, do que as pessoas pensam sobre você. Você tem que ser desbloqueado, você tem que ir para cima, tem que correr atrás, você tem que criar oportunidades para você. E eu criei essa oportunidade de ser um professor. Então, você que é professor de escola bíblica, dominical, você que já tem uma chamada para isso, por favor, aprenda isto. Você não vai ser bem quisto, bem visto, tá bom? Ninguém gosta de um professor. Ninguém gosta de ter um professor ali na hora que você está pregando, porque eles acham que você vai falar alguma coisa, vai falar mal, ou depois você vai avaliar a pregação. Não, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para garantir que as pessoas que estejam à frente do trabalho não façam besteira. Para isso existe um professor, para orientar as pessoas. Mas eles preferem, hoje as pessoas preferem viver do seu modo. Não preciso de homem nenhum que me diga o que tem que fazer, que Deus me chamou e acabou. Tá certo, tá bom. Então faça de qualquer jeito. Só depois não venha dizer que não tinha alguém ali tentando lhe orientar. Tá certo? A palavra que surge em Oséias capítulo 6, sobre o conhecimento, o povo pereceu por lhe faltar e rejeitar o conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é rejeitar? É quando Deus manda os missionários, os pastores, os evangelistas, os doutores, andando e chorando, tentando avisar que está errado, mas eles não deram ouvidos. Então, aí veio a miséria, veio a peste, veio a fome, veio Nabucodonosor e tchau. Por que morreram? Porque rejeitaram o conhecimento. Então você que é professor, você que ensina, tem que gastar tempo, viu? Às vezes a pessoa fala assim pra mim, eu tenho opinião, você tem opinião? Quanto tempo demorou pra você ter essa opinião? Não. Eu pensei aqui, então, meu irmão, me perdoe, mas eu não vou escutar essa opinião. Não vou mesmo. Você acabou de pensar. Você descobriu a pólvora, foi? O que é que pode sair daí, desse pensamento rápido seu? Meu irmão, para você chamar a atenção de alguém, para você ensinar alguém, você tem que ter tempo. Você tem que gastar tempo naquilo ali. Você tem que ser um esmeril. Tá bom? Professores, ponto 12. Deve se dedicar ao estudo, esmerilar na palavra e não ser relaxado ao ponto de só ler e fazer pesquisa no Google quando estiver próximo do dia das aulas. Tem professor de EBD que, pelas barbas de Arão, pela mula que falou, meu irmão, só ler revista no dia, aquilo me acaba. Ou só ler na semana. Quando chega a revista na sua mão, você já tem que ler a revista toda. Esmerilar ali, parar, ponto por ponto. Nesta aula eu vou preparar isso, nessa aula eu vou preparar aquilo. Professor da EBD tem que ter subsídio teológico, subsídio bíblico. Que é subsídio, né? Sabe? Já vem uma revista de professor explicando para ele que ele aquela revista ali faz parte de um livro completo. É um recorte. Ali a revista é só um recorte. Ele precisa conhecer os assuntos. O cara tá lá falando sobre a salvação e começa a confundir. Porque o evangelho do reino será pregado a todas as nações do mundo, depois virá o fim. Aí ele começa a dizer, não, irmãos, é porque o mundo, o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois que o evangelho chegar a todas as nações do mundo. Mas ainda, segundo a janela 10/40, existem tantas as nações do mundo que ainda não escutaram a palavra de Deus. Aí pronto, aí ele diz que Jesus só vem quando tudo isso
acontecer. Eu digo, irmão, você acabou de confundir o evangelho do reino com o evangelho da graça. Você acabou de confundir grande tribulação com os tempos atuais. Você fez a confusão dos infernos. E você perdeu a oportunidade de ganhar as almas. E você está perdido porque você não sabe o tempo da visitação de Deus e o processo da salvação. Você não conhece de escatologia. Você não conhece de predestinação, de juízo final. Você não entende as doutrinas hereges sobre o livre-arbítrio e determinismo. Você, pelo que você acabou de dizer, você não conhece o que é dispensacionalismo ou não dispensacionalismo, pré-tribulação, pós-tribulação. Resumindo, o cara com um texto, ele acaba de me mostrar que ele não conhece nada da Bíblia. Mas ele quer estar lá, na frente, ensinando. A revista EBD não é qualquer coisa. Quem fez aquela revista, quem criou, quem produziu aquela revista, é baseado numa série de doutrinas por trás. E o professor já encontra aquele recorte para ele estudar aquela parte da doutrina. Então, se está estudando, se está lá a revista sobre o tabernáculo, que é uma revista que já deu várias vezes, mas é uma revista monstruosa, uma revista excelente, maravilhosa. Está lá estudando sobre o tabernáculo. Essa revista é de Elianai Cabral. Se não me engano, é Claudionil de Andrade. Mas são os dois chefes da Assembleia de Deus que, quando esses dois morrerem, vão fazer muita falta. Elianai Cabral e Claudionil de Andrade. Eu tive um certo dia numa livraria e eu procurei um livro de Claudionil de Andrade e uma Bíblia comentada por Elianai Cabral. Não tinha. Achei uma de Antônio Gilberto. Uma do maior professor bíblico do Brasil. Achei uma revista. Uma Bíblia, tá? Bíblia de Estudo Pentecostal comentada por Antônio Gilberto. Uma! Agora, de tudo que era heresia, tinha aí. Tudo que era Augusto Nicodemos, Caio Fábio, Luciano Subirá, Rodrigo Silva, Hernandes Dias Lopes, estava lotada a livraria. Agora, do maior professor de Bíblia do Brasil, do tradutor da Bíblia de Estudo Pentecostal, do tradutor da Bíblia revista e corrigida João Ferreira de Almeida, não tinha. Por quê? Porque o povo não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, não conhece a história. Aí vem com um conto de fadas, aí passa a revista, passa a EBD toda contando história, sem se aprofundar, rapaz. Aí eu levanto o dedinho e pergunto, isso aqui. Mas aí a pessoa não conhece nem aquele ponto, aí desmonta todo o raciocínio que ele inventou, porque não conhece, não tem ponto fixo. Não traz ao debate bíblico, porque a EBD é a maior escola teológica do mundo, a EBD. Mas se a pessoa não conhece a doutrina, não conhece a palavra, não conhece o contexto por trás, aquilo vira só um recorte, só um conto de carochinha, e as pessoas saem dali sem entender nem compreender bolhufas. Então o professor precisa aprender a fazer as coisas certas. Não é pesquisazinha no Google do dia para noite, tá? Não é só ler a revista perto da aula, viu, professor DBD? Não é ler a revista naquele dia, você vai pegar a revista quando chega, você vai fazer a leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, que o povo não faz. E quando chegar no fim de semana, você já vai ter lido, relido, escrito, reescrito, comentado, feito os pontos. Normalmente quando eu estou ensinando, eu já lanço as dúvidas para as pessoas. Ela começa cheia de dúvida no início. E aí ela começa a respirar fundo, pensar e perguntar. Quando ele vai pensar e perguntar, eu já respondi. Por quê? Porque eu entendi o problema ali. E eu estou tentando trazer para ela que aquele problema faz parte da nossa vida, que ela compreendeu do jeito que eu compreendi, que ela está ciente daquilo ali. Só não tinha sido claro ainda. Aí às vezes a pessoa ia pensar e perguntar, mas ela esperou 5 minutos, já veio a resposta. Aí quando você pergunta, alguém tem dúvida? Aí ele não tem dúvida. Eles vão fazer uma pergunta para ver se aquilo se encaixa em outra situação, porque ele já tirou aquela dúvida. Veja, eu fui para alguma sala de aula para entender isso? Não.
Não fiz curso de escola bíblica. Não fui para a sala teológica aprender o que é ser um professor. Eu fiz isso observando. Vendo como é que um professor se comporta. Eu com um caderninho ali, olha, aqui acertou. Aqui tá errado. Isso aqui não faz. Isso aqui ele vacilou. Isso aqui tá certo. Olha que maravilha. Como ele dá aula. Olha que coisa linda. Um dia eu quero ser assim. E aí quando chegou a minha vez, é assim que se faz. É observar. É parar. É examinar. Peraí, aqui não. Aqui... O professor não pode dar rateada. O professor não pode saber o que o aluno sabe apenas. O professor não é só um facilitador. Eu falo isso para vocês aqui. O professor é um mestre. Goste quem gostar. Ele tem que conhecer de tudo, irmão. Ele tem que conhecer de sociologia, de filosofia, de história, de língua portuguesa. Como dizia meu pai, dos cambau a 4. Eu não quero nem saber. Se vire. Lógico que você não vai conhecer tudo, mas você tem que saber uma base de praticamente todo o contexto. Você não vai conhecer tudo, você não vai conhecer tudo. Tanto você não vai conhecer tudo, quanto você não vai saber tudo. Mas você vai ter uma base, uma noção do que realmente aquele assunto quer dizer. Você vai ter uma noção de como estão as discussões naquele assunto. Certo? Se alguém lhe perguntar sobre a salvação, você conhece a doutrina da salvação? Soteriologia? Não, mas você quer ser professor, né? Não é isso? Você quer ensinar todo mundo, né? E agora? Você acha que é Deus que vai lhe revelar isso? Não, mas eu não preciso de doutrina bíblica, eu não preciso de homem nenhum para me ensinar. Então tá certo. Vai pregar para um professor esquerdista, marxista, vá. Sente com ele lá e me diga isso que você tá me dizendo aqui, vá. Você não lhe bota no bolso. Você sai lá ateu, à toa. Vai conversar com o testemunho de Jeová e me diga que você não precisa de conhecimento bíblico para dobrar um testemunho de Jeová. Vai conversar com o Adventista do Sétimo Dia, com alguém da Cristã do Brasil. Vai conversar com os mormons, com a Igreja do Santo de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Vai conversar com esse povo. Você chega na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, o cara fala 3 idiomas, que é obrigatório, 15 anos. Um pessoal da Igreja dos Mormons, a Igreja do Santo de Jesus Cristo dos Últimos Dias, com 15 anos eles já falam 3 idiomas. O alemão, de onde surgiu, o protestantismo, a língua portuguesa e o inglês. Hã? E aí? Como é que você conversa com um cidadão desse, que sabe de tudo? Agora me pergunto, eles vivem desempregados pela rua só estudando? Ou eles estudam, ou eles trabalham, ou eles têm emprego, eles são bem-sucedidos. Eles fazem tudo isto e um pouco mais. Agora o crente pentecostal acha que tem que ser otário, que tem que ser ralé, que tem que andar de pé descalço com a sandália quebrada, com um carro velho fumaçando, tem que ser pobre, tem que andar fedendo. Acha que isso aí é humildade. Isso aí, meu irmão, é Maria Mulambo. Isso é coisa do Satanás. Você nunca vai ver ninguém reclamar de Jesus por nada disto aí. Pelo contrário, os discípulos de Jesus, no tempo que eles passaram na terra, eles sempre foram bem-sucedidos naquilo que fazia. Tanto é que foram invejados e mortos por isto. Veja Estevão pregando. Rapaz, Estevão dá uma aula tremenda. O povo não pega sobre Estevão, né? O que pega sobre Estevão é só aquela partezinha ali. Mas Estevão, ele pega de Gênesis até Malaquias, falando de Jesus. É a cópia da pregação de Jesus em Lucas 24, quando ele prega para os discípulos no caminho de Emaús. Ele cita a mesma coisa que Jesus citou. Vem me dizer que esse cara não estudou, rapaz? Vem dizer que esse cara não conhece a palavra? Você quer ser professor assim? Vai conversar com Estevão para tu ver. Botou os fariseus tudo no bolso. Ficaram lá mais de 20, 30 minutos escutando Estevão falar, pregar. Pregou tanto. E Deus estava tanto com ele. Ele era tão cheio de fé e do Espírito Santo. Conhecia tanta palavra que o rosto dele resplandecia. Parecia um anjo quando estava falando. O homem se transfigurou. E foi de quê? Porque ele não conhecia a Bíblia? Não, eu não preciso conhecer, não. Só o suficiente aqui.
Ô, professor, você vai estar no meio de um monte de herege, meu irmão. Vai ter gente endemoniada ali na sala de aula, esperando você, para você arrancar esse demônio da vida deles. E talvez você vai sofrer. Você acha que agradaram Estevão? Você acha que abraçaram Estevão e disseram: tô contigo, negão. Tamo junto, pai. É nóis. É isso aí, professor. Hein, professor? Pelo contrário, a pancada foi tão grande, a paulada foi tão grande, que a Bíblia nos diz que apedrejaram Estevão. Apedrejaram e mataram Estevão. Então o professor vai apanhar muito, porque ele está ali para combater o erro, combater a heresia. Tem que ter professor na igreja. Você não vai conhecer tudo? Não vai conhecer tudo. Mas os assuntos que em pauta no mundo você precisa conhecer. Você tem que sentar com o professor e aí como é que tá a política? A política tá assim, é assim, é assim, é assim. Isso é política, isso é religião, isso é Estado, isso é igreja, isso é Cristo, isso é heresia, isso é falsa doutrina, isso aqui é teologia, isso aqui... É assim, mano. O professor tem que saber um pouco de tudo. Senão ele vai ser ludibriado, ele vai ser sempre aquela pessoa boca aberta. E por isso eu decidi ser um professor. No mundo secular e no mundo espiritual. Eu tenho 33 anos de idade, eu poderia escolher qualquer outra coisa. Sei lá, eu poderia escolher engenharia, né? Edificação, poderia construir prédio, aquela coisa, e me sentar ali, só observar e só ganhando dinheiro. Eu poderia ser um advogado, fazer direito aí, juiz, qualquer outra coisa desse tipo. Mas eu decidi ser professor. E professor de história. Por quê? Porque será, né? Porque quando você chega na escola, a primeira coisa que empurra o garganta abaixo dos seus filhos é o quê? O Big Bang. Quando não, é a teoria de tudo, né? Quando não, é Einstein. Quando não, é a evolução da espécie. E aí? E agora? Darwin pra lá, Darwin pra cá, Darwin disse, Darwin disse, Darwin disse. Pronto. E não tem um professor que... Peraí. Darwin diz isso aqui, teoria, certo? E o cristianismo diz isso aqui. Sem você precisar se envolver em polêmica. Bom, essa é a teoria de Darwin. Pronto. Antes de Darwin, existiu o quê? O cristianismo. Pronto. Depois de Darwin, o que é que existe? O cristianismo. Pronto. Então vamos explicar do ponto de vista da ciência e do ponto de vista cristão, bíblico, crente, pentecostal. E aí? E aí o aluno que escolha. Sem você doutrinar. Não, você vai mostrar na história. Houve isso aqui. Tal livro diz isso, tal livro diz aquilo. O debate disso, debate daquilo. Criação versus criacionismo. Design inteligente. Pouca gente sabe o que é. Tá? E eu espero um dia, em nome de Jesus, fundar uma escola onde eu possa ensinar as crianças a partir ali dos 10, 12 anos até chegar à fase adulta. Eu quero criar um ensino fundamental de crente. Ensino fundamental pentecostal. Esse vai ser o nome. Ensino fundamental pentecostal. O que é o ensino fundamental pentecostal? O cidadão vai conhecer a Bíblia. Tá? Ele vai começar no nível 1, nível 2 e vai finalizar no nível 3. Tá bom, irmãos? É assim que tem que ser. Olhar para onde está precisando e agir. Então o professor deve conhecer os assuntos por inteiro e não só de pincelada ou de ouvir outros pregarem. Em Jeremias 48:10 é o texto que eu sempre uso para vocês. Aí daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Efésios 4:14. Vamos ler esse texto aqui de Efésios 4:14 para que os irmãos não digam assim: não, irmão, o senhor está aí falando aí, mas não me mostrou na Bíblia. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que é que realmente a Bíblia nos ensina sobre a pessoa não ser relaxado. Lógico que eu já dei essa aula aqui para vocês, né? Vocês podem ir conferindo aí sempre, né? Está à disposição de vocês, graças a Deus, para isso vocês poderem refletir mais uma vez.
Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, né? Todo o vento de doutrina, né? E o que é que diz aí o restante? O que é que diz na sua Bíblia? Todo o vento de doutrina. Hã? O quê? Hum? Hum? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em volta por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Muita fraude vai ter por aí, muita gente fingindo ser professor, fingindo ser pastor, fingindo ser crente, fingindo estar ensinando uma coisa e não está. E você, como professor, como doutrinador, como líder, como alguém espiritual ali, tem que estar aí para combater o erro na raiz. Epa, irmão, isso aí, o senhor falou isso aí, mas a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. É, irmão, mas não tem mais. É a Bíblia? A Bíblia diz o quê? Isso e isso. Então, Deus te abençoe e te guarde. É assim que tem que ser. É, ninguém gosta de fulano, porque fulano quer ser melhor do que fulano. Só ele sabe, só ele entende. Não. Se você pregar o que é certo, o que tiver na Bíblia, você vai ser elogiado. Vou lhe aplaudir, vou dizer, rapaz, realmente, glória a Jesus, meu irmão. Tá na Bíblia isso aí. Agora, quando você vem com a conversa fiada, conversa de homem, fraude. Já cheio de fraude aí. De livro, muito livro fraude, muita pregação fraude, muito mentira, muito disse-me-disse, muita conversa fiada. E quer que eu, que estou ali o tempo todo nos textos bíblicos, na palavra de Deus, aceite. Não vou aceitar. E daí se não me gostarem de mim? Eu não estou ali para que eles gostem de mim. Eu estou ali para que eles aceitem Cristo como Salvador e se salvam para o céu. Porque se eu vejo um cidadão lançar uma heresia num culto ou numa sala de aula, se o cara estiver pregando, deixa ele pregar o negócio dele. E jamais eu vou interferir em pregação de ninguém, isso aí não. Mas se ele está numa sala de aula, ele está ensinando uma coisa e aquilo está errado, e se existe a oportunidade da pessoa levantar a mão, existe espaço para perguntas, aí, meu irmão, tu vai sofrer comigo. Porque se tu falar uma coisa errada, eu vou lhe corrigir. E por que eu vou lhe corrigir? Porque o próprio salmista disse que o que matou Jesus foi o zelo da casa. O zelo da tua causa da tua casa me devorará. Eu vou morrer por amor desta casa. Eu vou entregar minha vida para que não entre aqui o erro. O erro dos fariseus de estarem vendendo e comprando dentro do templo, o erro dos cambistas de estarem trocando moeda e o erro do povo de estar comprando sacrifício. Fraude, fraudando a palavra de Deus. Jesus chega, cria uma zorraga de cordéis, dá um cacete, bota todo mundo para fora, vira a mesa dos cambistas, solta os animais, solta os pássaros, solta os gatos, e ainda diz, isso aqui não, aqui não é casa de meretriz, aqui não é prostíbulo, aqui não é cabaré, aqui é chamado casa de oração, correção, tem que corrigir. Quem tem que sair da igreja são os hereges, não os santos. Alguém quer fazer heresia, vai fundar a sua igreja lá, agora não me chama para pregar não, que eu não vou. As igrejas criadas debaixo de rebeldia aí, nem me chama que eu não vou. Nem faça suas campanhas, como diz o outro, escalafobética, que não existe, que é antibíblico, que nem lá eu vou, nem vou. E se eu ver, eu pico o cacete, tá errado, isso aí é mentira, isso é coisa do Satanás. Digo na hora, não tem negócio de conversa fiada. Estou aqui para brincar, nem para agradar Satanás, não. Estou aqui para desmascarar o erro. Para jogar por terra todo demônio. Você, professor, você, professora, você, homem, mulher de Deus, você, mulher de Deus, você precisa aprender isto. A se posicionar como crente, fiel a Deus e que não aceita o erro. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos para os porteiros. E aqui agora vou fazer um resumo para vocês. Quem são os porteiros da igreja? Os porteiros são os primeiros a receberem os cargos, as cargas,
O porteiro é aquela pessoa que é o primeiro a encontrar tudo. Se entra uma pessoa endemoniada na igreja, passou por onde? Pela portaria. E muita gente aí está se perdendo pelo seguinte. Ah, não. Fulano, vamos botar fulano como porteiro. Peraí, para tudo. Para. Esse fulano que vai ficar na portaria, ele é um crente, liberto, salvo em Deus, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que ora, que busca, que jejua e que consagra? Não, então não bota esse cara na portaria pelas barbas de Arão. Tira esse irmão daí, tira ele daí em nome de Jesus. Tira. Não é para tirar a função do irmão. Não deixe ele aí porque ele vai morrer na frente de batalha. Eu vou já aqui dar aula. Novamente estou apertando vocês para vocês escutarem a aula que eu vou dar sobre batalha espiritual. Já. Não pula esta aula não, fique nesta aula. Mas já eu vou dar aula sobre batalha espiritual que você vai ver o que acontece num culto. Vou descortinar para você. Vou usar filosofia aqui. Filosofia, história, teologia, vou misturar aqui. Então senta aí e aguarda. São os primeiros a receber as cargas espirituais, os porteiros. Devem orar e jejuar sempre para expulsar os demônios que se alojam nos visitantes, de modo que Deus revele essas criaturas e as expulsem. Era da responsabilidade do porteiro proteger a arca de Deus durante o percurso até o local de culto. Ou seja, antes do culto, o porteiro já deve ter orado, pois o culto começa com ele. Isso mesmo, o início do culto não é quando estamos na frente da igreja orando, e sim quando o porteiro atrai a presença de Deus. Assim também a batalha espiritual começa na portaria entre os anjos e os demônios que lutam entre si para que os membros cheguem ou não à igreja. Por isso, se devem ter uma reunião para orar juntos. Elcana, Obed-edom, 1 Coríntios 15, 21, 24, 2 Crônicas 35, 15. Havia escala na portaria e não se não desviava da função. Pronto, segura aí que eu vou falar sobre os porteiros já. Vamos para o 0 a 2. Normalmente eram os levitas que faziam, né? Eram os levitas, deixa eu ver aqui se dá para você ver. Aqui dá. Normalmente eram os levitas que faziam, isso, zelar da igreja. O sacerdote que ornamentava o templo. Ele representava Jesus Cristo, então deve ser feito com todo zelo, como se fosse ao próprio Senhor. Levítico 10. Nada de fogo estranho. Limpeza total. João capítulo 2. Acabei de citar aqui, o zelo da casa do Senhor. Aí vem os pregadores itinerantes. Veja como eu misturei. Devem congregar, tá? O pregador itinerante tem que congregar, viu? Subir e descer sem ter congregação, sem a cobertura espiritual, não vai não, negão. Devem congregar e representar a sua igreja onde for, dar satisfação ao seu líder, né? Não é sair por aí e dizer, tava ali, não. Você tem que falar, eu estou em tal lugar hoje. Pastor, é o seguinte, recebi um convite, posso ir? O senhor permite que eu vá? Não, meu filho, tá debaixo da bênção, pode ir. Não tem culto hoje aqui, você pode ir, tá tranquilo. E se tiver culto, aí você pede permissão ao pastor. Pastor, é minha chamada, hoje eu vou, semana que vem, nessa data eu tô aqui. Né? É isso que se faz, né? Você vai debaixo de uma bênção apostólica, Colossenses 2,5, né? Aí vem os cantores. Ter comportamento de levita, que é fiel, representa o reino de Deus em santidade. Ser desapegado de soberba e fama era uma dádiva de Deus. Números 3, 9, Atos 4, 36. Eu já citei aqui sobre o levita. Então, eu já dei uma aula sobre levitas e já acrescentei essa questão dos cantores lá. Aí vem os coletores de oferta. Veja só. Deve-se atender, deve-se entender que a salva, o gasofilácio, o baú, ou urna, ou bandeja onde se coloca o dinheiro, já representa a mão de Deus. Cuidado com a tentação da síndrome de Judas, João 12, 26. Cuidado, irmão, para você não ser tentado em roubar alguma coisa da casa do Senhor, tirar do envelope, né? O coletor de oferta tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa santa, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa de Deus, para que ele não entre na tentação de Satanás, certo? Cooperador, ponto 18.
é aquele que faz de tudo sem reclamar. Onde precisa, ele está. Precisa na portaria, está na portaria. Precisa na zeladoria, ele precisa visitar alguém, ele vai. Ele precisa levar e trazer, né? Ele precisa ir buscar um pregador, ele vai. É o cooperador, ele está ali para cooperar, sem distinção. Tá certo? Então, esses são os cargos da igreja, né? E, então, nesses cargos aqui, esses cargos da igreja atual, o que é que nós precisamos fazer para aceitar esses cargos aqui? Ó, vamos lá. Cargos da igreja atual, funções e comportamentos. Letra A. Primeiro, você tem que ser casado. Você tem que casar com um crente, tá bom? Se você já é casado com alguém que não é crente, é uma coisa. Aí você não, tem que orar para que Deus lhe dê a graça de seu marido ou sua esposa aceitar Jesus como Salvador. Mas se você agora tem a oportunidade de não é casado ainda e você quer ser um obreiro, você tem que casar com um crente. Não pode casar com um ímpio. 1 Coríntios 9 nos ensina que o jugo desigual, ele destrói a pessoa, ele destrói a alma da pessoa. Tá bom? Então, moral, tem que ser casado, marido de uma mulher só, já ali lá, santo, idôneo, simples, humilde, não espancador, não glutoneiro, não beberrão. Letra B. Eclesiástico, tem que ser exemplo. Na moral, ele tem que ser santo. No eclesiástico, eles têm que ser o exemplo. Todo mundo tem que olhar para você e ver que você, lá dentro da igreja, você é santo tanto quanto você é fora. Amém ou não amém? Na área espiritual, tem que ser santo e perfeito. Você não pode dar brecha para Satanás te acusar em nada. E você não pode fazer nada relaxado. Ser perfeito é isto. É fazer o máximo que Deus lhe mandou fazer. E se você não acertar fazer como Deus lhe mandou fazer, você, pelo menos você tentou fazer. Às vezes a gente erra mesmo. Mas você errou tentando fazer da forma que Deus lhe mandou. Letra D. Os exercícios da função. Tem que dar o seu melhor. Na moral, eclesiástico, espiritual e exercício da função. Você tem que ser santo, você tem que ser casado, você tem que ser perfeito. Você tem que dar o seu melhor. 1 Coríntios 12, 15. Eu de muito boa vontade gastarei. Tá? Algumas pessoas falam, eu me gastarei. Eu me gastarei como? De boa vontade. E me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Por quê? Quanto mais você ama uma pessoa, você quer o melhor para ela. Às vezes você critica a pessoa, ele acha ruim, ele fecha a cara e começa o desamor por você, mas ele não entende que aquilo é uma forma de amar. Então, quanto mais você se doa para alguém, mais tem a tendência de ou aquela pessoa te aceitar bem ou te rejeitar, te criticar. Mas não se preocupe, não turbe seu coração, faça conforme Deus está lhe mandando. Letra E, precisa conhecer o máximo da Bíblia, vimos isso agora. Letra F, maneja bem a palavra de acordo com seu esforço. Já lemos isso no início da apostila. Letra G, não passa vergonha fazendo os trabalhos, não deixa o inimigo te envergonhar. Letra H, não tem medo, não tem do que se envergonhar. É o tema central da nossa lição, tá certo? Esse é o tema central da nossa lição. Quais são os pontos? Estou deixando essa apostila aqui para vocês entenderem, né? Quais são os pontos, a condição para ser um obreiro? Eu quero ser um obreiro, irmão Noel. Qual é a condição principal que eu preciso? O que eu preciso, condição para ser obreiro? 1 Pedro 2, a seguir, até o versículo 10. Primeiro, ser salvo por convicção. Para você ser obreiro, você tem que ser salvo. Ah, não. Deus é quem sabe se nós seremos salvos. Então cala a boca, senta no canto e vai aprender primeiro sobre a salvação. Depois você vai ensinar. Porque como é que você vai ensinar para os outros a salvação se nem você tem certeza? Tu tá pregando o que na igreja lá, hein? Hein, irmão? Hein, irmã? Hein, missionário, evangelista, pastor? Você tem que ter certeza da salvação. Por isso que tem que estudar a palavra, para conhecer o que é a salvação. Você não é mais um pobre de espírito, irmão. O que é um pobre de espírito? É aquela pessoa que senta na igreja ali, não tem cargo eclesiástico, não conhece a Bíblia, mas está sentado escutando, para ela que mal vai. Como diz um amigo meu, nem flói, nem contribui. Para ele tanto faz. Isto é um pobre de espírito que não precisa conhecer além daquilo ali. Por quê? Porque a capacidade dele é só compreender a salvação e acabou. Mas você que é pastor, que é evangelista, que é missionário,
que é obreiro, que quer ser obreiro, tem que conhecer para ensinar esses pobres de espírito onde eles devem chegar. Então você não é mais um pobre de espírito, você recebeu uma chamada para ser cheio do Espírito Santo, não pobre de espírito físico, mas pelo contrário, pela renovação do entendimento do espírito que há entre nós. Então, primeiro é conhecer, ter convicção da salvação. Segundo, ter certeza da chamada. Porque se você não ter certeza da chamada, todo mundo vai lhe desviar. Qualquer crítica ele desmonta. Ai, meu Deus, eu preguei, me criticaram, acharam ruim minha pregação. Tem certeza da sua chamada? Tenho. Então, problema, meu irmão. Se lhe criticaram e você realmente errou, glória a Deus. Você vê, realmente tá errado isso aqui, eu vou seguir. Vou melhorar na próxima. Pense sempre isso. Na próxima vai ser melhor. Eu vou melhorar. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. É assim que tem que ser. Tá? Ter objetivo de ir até o fim. Ponto 3. Você não pode desistir da chamada. 4. Ser forte. Tudo isso nós já estudamos aqui. Eu estou só relembrando para você não perder o fio da meada. Não pode ser murmurador. Tem que aguentar as provas. Tem que querer crescer. Não pode parar num cargo só. Tem que querer ir sempre mais além. Ser firme e constante. E sempre abundante. Não é isso? 1 Coríntios 15, 58. Tem que ser santo, separado dos escândalos. Você não pode ser mais um pastor ladrão, mais uma pastora mentirosa. Tem que ser separado. Ponto 10. Ter como objetivo alcançar a perfeição na vida e na obra. Você tem que melhorar a cada dia. Ponto 11. Ser temente a Deus. 12. Ser exemplo dos fiéis. Os textos estão aí para você examinar. Ser luz para o mundo. 14. Não pode ter vício. Já expliquei sobre isto aqui. 15. Ser irrepreensível. Tito 1,6. Não pode ser embaraçado, deixando todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, né? Que tanto nos segura, que tanto nos prende. Né? Tem que sair fora. Agora eu vou dar aqui para vocês o alfabeto, tá? Alfabeto da alfabeto da construção moral de regras de um obreiro, tá? O que que você não pode fazer? O que não pode existir na sua vida de obreiro? Jamais. O que é que não pode existir na vida do obreiro? Jogatina. Atos 16, você lembra que aquela mulher foi liberta através da oração de Paulo porque havia um espírito de engano que estava por trás dela, soprando no ouvido dela o que é que diziam sobre o que é que ela dava de lucro para os seus senhores. O demônio soprava no ouvido dela quem ia ganhar. Então a jogatina, você já vê que todas as passagens bíblicas que tem referente a isso, que tem mais de uma, são sempre direcionadas para Satanás. O diabo sempre é o precursor, sempre é o espírito de engano que está por trás da jogatina. Deus nunca teve por trás de jogo nenhum, de jogatina nenhuma, nem de jogo de azar, nem de espalhar sorte e nada desse tipo, tá bom? Lançar sorte da Bíblia Sagrada era permitido somente por Deus uma vez na vida, quando era separação para os obreiros, era outra função, não era feito em jogo de azar, não tinha demônio pelo meio, era Deus quem separava e Deus era quem escolhia quem era o ganhador. Por isso é proibido por Deus que haja outro meio, né, ou outra fonte de renda para o cristão, a não ser o trabalho das suas mãos, tá bom? O profeta Jeremias disse que ai daquele que come, o profeta Isaías, melhor dizendo, disse que ai daquele que troca sua vida, ou come, ou gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, tá bom? Então, não pode existir, vamos lá, letra A, o que não pode na vida do obreiro? Jogatina, esqueça esses joguinhos aí, desaplica esse celular, tira esses jogos, saia fora, não jogue Mega Sena, Telecena, nem nada disso, porque até hoje Deus lhe sustentou, você não precisa de nada disso, sai fora, tá? Sai fora disso aí, irmão, você não precisa de nada disso. Não, é para complementar a renda, sai fora, porque os traficantes também estão aí nesse grupinho, e esses jogos são controlados por Satanás, tá bom? E depois não vem trazer esse dinheiro pra igreja não, que é amaldiçoado. O cara lá que tá na esquina destruindo vidas, vendendo droga,
Pegou o dinheiro das drogas e botou aí nesse joguinho também para aventurar. E você pega o seu dinheiro suado de crente e faz a mesma coisa. Sai fora. Então, o que não pode ter na vida do obreiro? Jogatina, não pode. Letra B, escarnecimento. Efésios 5:3, não pode haver entre nós escarnecimento. Sai fora do escarnecedor, irmão. Sai fora desses grupinhos aí do Zap que só falam ousadia, descaração. Sai fora desse povo. Não se mete com eles, irmãos. Tá? Sai fora disso aí, que daqui um dia eles podem... Eles estão lhe vendendo a vida agora, mas eles podem ir no seu enterro amanhã. Esse povo não quer o seu bem. Não pode ter dívida. Letra C, o obreiro não pode estar devendo nada a ninguém. Paulo disse, a ninguém devais nada, a não ser o amor. Romanos 13:7. E Marcos 10:19. Você não pode ser agiota. Você nem pode ser agiota, emprestar dinheiro a juros, nem pode tomar dinheiro na mão da agiota. Obreiro, crente, pastor, missionário não pode dever agiota. Agiotismo é coisa do Satanás. Por que você está na mão de agiota esse tempo todo? Porque está lhe faltando sabedoria na ornamentação dos seus gastos. Ah, não, Emanuel, você não conhece minha vida. É porque você não tem família. Porque... Epa, quem mandou você ter família além do que você pode gastar? Quem mandou você fazer dívida além daquilo que você pode? Vai culpar quem? Culpar Deus? Você acha que foi Deus que abriu essa porta de agiotismo para você tomar juros? Você acha que quando você toma juros, toma dinheiro a juros na mão de alguém, quem é que fica devendo a quem? Deus é obrigado a lhe dar sustento para você gastar com agiotismo? Não. Então, chegue na sua casa hoje, refaça suas contas, só compra aquilo que você pode, não queira andar com luxo se achando melhor do que ninguém, tá bom? Deus é quem é o provedor, quem é o sustentador, quem sustenta a sua vida. Não faça besteira, tá? Letra E, não pode existir pornografia. Não precisa nem eu falar sobre isso, né, irmãos? Na verdade, não precisava eu dizer isso aqui, que não deve existir. Nem na igreja, nem entre os obreiros, nem entre ninguém, né? Não deve existir. Letra F, mentiras. Também não preciso falar que quem vive de mentira é filho do Satanás. Mas tem gente que fica mentindo para inventar, né? Às vezes até testemunho. Letra G, não pode existir enroladas. Fazer rolo. Ih, meu irmão, aqui vai bater em tanta gente. Ih, meu pai amado. Oh, meu Deus do céu. Olha, irmãos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Letra G. Enrolada. Você não pode fazer rolo. Crente não vive de rolo. Exemplo. Tem passarinhos, por exemplo. Passarinho que é venda, né? Prisão ou troca de animais silvestres criados em cativeiro, que é crime por lei. Tá? 1 Timóteo 1, 8-11. Eu vou ler aqui esse texto de Paulo. Timóteo. 1 Timóteo, olha só. Veja bem. Você cria passarinho, tá? Eu sei que você gosta de criar seus passarinhos e tal. Agora você tem que ver se esses passarinhos que você cria aí, eles estão debaixo da lei, se são registrados, se você pode realmente criar esses bichos aí, ou se a venda deles é crime, tá? Eu já vi crentes com animais silvestres que é crime tê-los, tá bom? E a pessoa está aí fazendo rolo, subindo e descendo, vendendo, às vezes fugindo de blitz, para que a polícia não pegue ele, tá? Assim como o jogo do bicho. O jogo do bicho é crime. E você vê que passa na rádio o resultado do jogo do bicho. Olha que situação. Vou falar uma coisa aqui séria aqui pros irmãos, ó. Depois eu vou até fazer um corte com isso aqui. Igreja não é para fazer rifa. Vou falar de novo, igreja não é para fazer rifa nenhuma de nada. Quem quiser doar alguma coisa para a igreja, precisa doar por amor à obra. Se você precisa fazer uma rifa para que alguém doe alguma coisa para a igreja, ou para comprar alguma coisa para a igreja, é porque quem está fazendo aquela rifa, quem está comprando aquela rifa, não está fazendo por amor. Está fazendo aquilo ali por causa de um prêmio que haverá por trás. Aprenda isto. Não é por aí. A obra de Deus não depende de rifa, de loteria.
Tá bom? De loteria federal, de jogo do bicho, de jogatina. A obra de Deus não é o azar que alguém ganha, alguém perde. Não é assim que se faz a obra de Deus. Se alguém tiver de doar alguma coisa para tua obra, para tua igreja, para a casa do Senhor que você está gerindo, o apóstolo Paulo diz que cada um contribua com amor, conforme lhe propõe o seu coração. É assim que se contribui. Se você vai comprar alguma coisa na igreja, você convida a sua igreja, chama a igreja e diz, pessoal, nós vamos comprar tal coisa aqui. Quem pode ajudar? O valor é tanto. Quem pode ajudar com tanto, com tanto? Já temos o dízimo e a oferta, mas é para mantimento, não é manutenção. Aprenda isto. Manutenção é consertar o que quebrou. Mantimento é não deixar faltar. Não posso tirar do dízimo da oferta, porque alguém pode precisar de uma cesta básica, alguém pode precisar de um gás, tem que pagar o aluguel, a água, a luz e tudo. Não posso tirar do dízimo da oferta. Mas além disso, nós temos aqui ofertas alçadas. É para isso que servem as ofertas alçadas. Veja, depois que tem esse negócio de jogatina, eu não vejo mais ninguém fazer a oferta alçada. Não vejo as pessoas fazerem mais voto físico, voto financeiro que as pessoas faziam, doando suas coisas para a igreja. Por quê? Porque encontraram outro meio. Que meio? A jogatina, a facilidade, as rifas. Me mostre na Bíblia onde é que tem igreja fazendo rifa para comprar alguma coisa, algum bem. Ageu capítulo 2, versículo 9, quando o povo está preocupado em construir o templo, porque a glória seria pequena, Deus diz, diga ao povo que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, nessa casa daria paz. Subi ao monte, colhei madeira, edificar a casa, que dela me alegarei. Quer dizer, o recurso virá. Deus vai usar o povo, tá? Para abrir o coração daquele pessoal, para que eles doem. Você lembra quando Davi está para construir o templo? Que Deus não permite que ele construa, mas ele deixa tudo pronto, tudo organizado. As pessoas davam conforme propunha o coração. Deus enviava pessoas. Deus abriu o coração do povo. Quando Neemias está para levantar os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que ele ora e Deus move a mão. Deus move o coração. O povo trabalha um por um, sem precisar de jogatina nenhuma. Então, igreja não pode fazer jogatina. Eu lhe digo e lhe mostro na Bíblia. Jogatina é coisa do diabo. Igreja nunca precisou de rifa. Chegamos até hoje, o evangelho chegou onde está até hoje. Chegou onde chegou, sem necessidade de jogatina, de rifa nenhuma, de rifar nada, de vender nada para seu fulano nenhum trazer. Por quê? Porque não vem de nós. Porque o mover do coração do povo parte do Espírito Santo, convencendo aquela pessoa de que ele faz parte do ministério e que o ministério está precisando de tal coisa. Então vamos pelo caminho mais estreito, que é oração. Ore para que Deus envie. Jesus nunca disse assim: olha, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Vamos fazer uma jogatina aqui. Não. Ore para que o Senhor envie ceifeiros para a tua obra. Cuidado. Muitas igrejas estão indo por um caminho que não tem mais volta. Daqui um dia vão estar fazendo bingo dentro da igreja. Escuta o que eu estou dizendo. Daqui um dia haverá bingo. Haverá bingo dentro da igreja de crente. Tá bom? Quem quiser fazer nas suas seitas lá, faça. Mas nós não podemos imitar o mundo. O meio que o crente consegue é a oração. Pastor da igreja tem que orar para que Deus envie mantenedores para a sua obra. Sempre foi assim. Hoje está normal a pessoa jogar, fazer rifa em loteria federal, fazer sorteio disso, sorteio daquilo, sorteio de ferro elétrico, sorteio de carro de mão, sorteio de cesta básica, sorteio de não sei o que, para a igreja. Você pode fazer isso para outra pessoa. Você pode fazer isso para ajudar um irmão, uma irmã, mas fora da igreja, sem usar o contexto de igreja. Tá bom? E eu lhe sou sincero, eu sendo um pastor da igreja, eu não coloco jogatina nenhuma, rifa nenhuma, para ajudar senhor ninguém. Olha, irmãos, tem a irmã fulano de tal aqui, ela está precisando de tal coisa. Nós vamos nos unir e nós vamos cada um doar uma coisa, doar de coração aberto.
Está aqui a lista, quem pode doar tal coisa? Eu, outro, quem pode, eu não posso tudo, mas vamos juntar 2, 3 pessoas, vamos doar. Assim a igreja cresceu, sem loteria federal, sem Mega Sena, sem Telecena, sem rifa nenhuma, sem jogo, sem nada do que os ímpios fazem. Nós não somos do mundo, nós não somos ímpios, nem conselho de ímpio, nem roda de escarnecedor, nem caminho de pecador. Aprenda isto, igreja é eclésia, tirado para fora, chamado para fora do mundo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, você que está, voltando à questão de vender passarinho, você que tem seus passarinhos, veja quais desses passarinhos que você tem que é permitido criar. Não vou entrar em mérito aqui, não sou doutrinador de igreja nenhuma, tá? Não sou doutrinador de igreja nenhuma, não tenho doutrina nenhuma perfeita, não tenho nada na minha mente, não. Só estou dando um parecer para os irmãos tomar cuidado para não estar ferindo a lei dos homens, que também posteriormente vai ferir as normas e regras de um cristão. Tá? Primeiro que já fica feio, crente em rolo, enrolar. Rolo é enrolar, irmão. Rolo é enrolar. Pegou de um, que tirou de um, que botou de outro. A coisa do crente, irmão. A coisa do crente é coisa fixa. Tá? É coisa fixa, não é coisa que fica enrolado. Tá bom? Tudo nosso é consagrado a Deus. É nosso. É tomar posse. Não é para se envolver em briga, em rixa, em rolo, em problema. Tem gente que toda semana tá com um carro, toda semana tá com uma moto. Sai de um e entre outro, sai de um entre outro, sai de um entre outro, sai de um entre outro. E um pior que o outro. Eu conheço um crente que é assim. Todo dia ele é outro, não, já arrumei outro. Que ele não prestou não, enrola um, enrola outro. E não tem habilitação e quer dirigir. Sobe e desce. Isso está errado. Lei da terra é feita para obedecer. Porque foi Deus que instituiu as ornamentações, as organizações, os governos. Hoje você não estudou a Bíblia. Tá bom? Amém ou não amém? Pois bem. Vamos lá. Versículo de número... Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ler do 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, o amor, né? Amor de quê? De um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Não é sua consciência que não lhe condena. É boa consciência. É consciência sem ser cauterizada. Não vem pra cá me dizer, não, irmão, não, até hoje Deus, o Espírito Santo não tocou em meu coração. Pois ele vai tocar hoje. Porque você está escutando a palavra e Deus vai lhe dar uma boa consciência. Não é a sua consciência, é uma boa consciência. Sã consciência. Consciência do que é certo, do que é errado. Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Sem necessidade, o cara arrumou problema para sua vida. Sem necessidade, o cara arrumou um problema para sua vida. Eu lembro que uma vez eu estava em casa... E eu disse assim, rapaz, vou ali no baba, olhar o baba ali dos meninos. Eu tô aqui perto. E eu senti no coração Deus falar comigo, não vá, deixa isso pra lá, deixa pra mais tarde. Outro dia você vai, você não tá pronto pra estar em... Eu fui, nada. Todo vestido de crente. Quando eu cheguei lá, irmão, quando eu cheguei na beira do campo, um cidadão olhou pra lá, bora nós jogar. Eu digo, não, hoje eu só vim só olhar aqui. Aí o outro cidadão falou assim, Noel agora é de Deus. Rapaz, e tinha um cidadão lá que ele não era cristão. E ele se levantou e falou assim, e você está dizendo que nós somos de Satanás? Noel é de Deus, nós somos de Satanás. Aí você está dizendo, e aí pau quebrou, meu irmão. O cacete comeu no centro nesse campo. Por quê? Porque eu estava num ambiente que não tinha necessidade de eu estar. Eu estava em casa, irmão, orando. Foi um dia de tarde, não lembro qual foi o dia da semana, mas foi de tarde, umas 4 horas da tarde, o sol já estava esfriando. Digo, vou ali olhar, pertinho de casa, eu novo convertido, perto de casa, lugar onde eu costumava estar jogando bola. Quando eu cheguei, o cacete fechou. Por quê? Porque eu me desviei do foco, que era estar orando a Deus, e fui cair num abismo de contenda. Esse pessoal ficou frio comigo um tempão. E é lógico, eu voltei pra casa e deixei lá o pau quebrando. Me arrependi, aquilo criou dentro de mim uma amargura tão grande que até hoje eu lembro daquele momento. Eu disse, mas rapaz, o que é que eu fui fazer lá? Quase o povo se mata, irmão.
Por causa de mim. Tá entendendo? Porque a luz incomoda as trevas. E quando o cara me viu chegar, todo vestido de crente, de calça comprida, de camisa comprida, que fazia muito tempo que eu não ia à beira de um gramado, eles não me viam, porque eu estava só orando, buscando, jejuando. Eu saio de uma batalha e caio. Rapaz, que situação. Então, serve de lição aqui. Então, versículo 7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Isso aí tá cheio, né, irmãos? Aí. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Não é para você usar a lei para o seu modo, para o seu jeito, para lhe convencer. Não é para você separar para você a parte que você quer. Não, rapaz, que nada. Que nada o povo rouba porque a gente não rouba também. Uxi, um bocado de gente aí tá roubando. Vá nessa. Venda seu voto para tu ver o caminho do inferno que tu vai entrar. Não, que nada, porque eu vou pegar o dinheiro e não vou votar nele. Ih, crente mentiroso, safado. A vender seu voto por causa de um saco de cimento. Tomara eu veja você no dia da votação lá naquela boca de urna, fazendo boca de urna, que é proibido por lei. Que eu mesmo ligo pra polícia e digo, crente, deixa de molho aí uns 15 dias preso. Mói no cacete. Ainda ligo pro pastor e digo, pastor, tua ovelha tava aqui, ó. Segundo a Constituição, artigo tal e tal. Assim, diz que não pode. Que é passivo de 2 anos e 6 meses de cadeia. Deixa na cadeia pros filhos dele ver a vergonha que ele é como crente. Depois diz que é pastor, que é líder, que é isso, que é aquilo. Cabra safado, vendendo voto, comprando voto, fazendo boca de urna. Crime, isso é crime. Se você fazia isso, irmão, ganhava aqueles 50 reais ali pra fazer boca de urna, entregar santinho de eleição, você está ludibriando sua mente. Você está sendo roubador, sendo ladrão. Isso é crime, crime. Sabe o que é crime? Crime. E o que é ligado na terra, a lei foi ligada na terra, é também ligado no céu. Não faça isso, não vá. Deixe quem quiser ir. Aqueles 50 reais ou 100 que lhe dão, aquilo ali nunca fez falta a você. Deus lhe sustentou até o dia de hoje. Amém ou amém? Psiu. Não ache ruim não. Aqui é para sua salvação. Tá bom? Nem vou, nem deixo ninguém, parente meu, ir. Tá errado. Se eu lhe ver lá, eu ligo pra polícia. Eu ligo, irmão. O quê? Fica aí vacilando. Porque se eu ver e eu não ligar, eu sou conivente. Então, sai de perto de mim. Se tu fizer teu negócio, seja em outra urna. Aliás, não, esse ano eu nem vou votar. Então, pra mim tá ótimo. Sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos. Não vou nem falar sobre religião aqui, depois deixa eu botar. Para os parricidas e matricidas, quem mata o pai e a mãe. Para os homicidas, quem mata qualquer outra pessoa. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens. Psiu, psiu, rolo. Para os mentirosos. Psiu, opa, a lei é para tu. Ladrão, cabra safado. Para os perjuros. Para os que falam falsos testemunhos, para os que juram, que detrimento. E para o que for contrário a sã. Oi, o quê? Oi. Não entendi. For contrário o quê? A sã doutrina. Rolo é são. Tem alguma doutrina na Bíblia que ensine o crente a viver fazendo rolo? Você acha que é são o crente tá fazendo jogatina, vendendo e trocando alguma coisa, ludibriando alguém, pegou por um valor, pegou por tanto, foi por tanto. Pegou, foi mesmo, foi. Mentira. De repente o cara... Eu vou lhe contar aqui uma coisa que eu escutei um dia desse. O cara chegou pra mim e falou assim, Noel, outra vez eu falo pra vocês, não tem nada a ver com a doutrina de vocês, com a doutrina da igreja de vocês. Se o pastor de vocês ensinou diferente, aí acaba vocês. Mas um dia desse o cara chegou pra mim e disse assim, olha, irmão fulano de tal cria passarinho. E um rapaz vendeu um passarinho a ele por 300 reais. E aí ele chegou aqui pra me vender esse passarinho. E escute o que o ímpio me disse. E o cara congregava na minha igreja, a igreja que eu fazia parte, que eu estava à frente, ajudando, lógico, que eu, como diácono.
presbítero era outro. Mas eu que estava tomando conta, porque o presbítero, na época, ele estava como político, não podia exercer. Então eu estava tomando conta. O cara me viu na frente da igreja, chegou para mim e falou: não, é o seguinte, olha, dê uns conselhos a fulano. Porque fulano comprou um passarinho na mão de um rapaz por R$ 300. Veja só, veja o que é o cara se meter em questões infames, contrário à sã doutrina, e não aceitar a correção. Estou falando aqui do que eu vivo, do que eu vi, do que eu vejo. E esse cara cria para mais de 1000 passarinhos, irmão. É um negócio assombroso. Não vou nem dizer o nome para ninguém saber quem é. R$ 300 foi. E aí? E aí ele veio me vender por R$ 1000. Eu digo, o quê? Ele é R$ 1000. E ainda me disse, olha que situação, que comprou por R$ 800, só ia ganhar R$ 200. Eu digo, como é? Foi. Foi não, foi. Quer que eu lhe mostre a conversa? Eu digo, não, deixa isso pra lá. Não, é sério. Aquilo é sabido, o cara falando pra mim. Aquilo é sabido, sempre é assim. A gente compra as coisas na mão dele por 1000, por 2000. Quando ele vai comprar na nossa mão, é 100, é R$ 200. Tudo dele é mais caro que o nosso. Ó, irmão, onde está a justiça aí? Hein? Viu o que é rolo? E a pessoa gosta, por quê? Porque ele ludibriou. Não houve justiça. Ele fingiu que a coisa era um preço, vendeu por outro preço, ludibriou a pessoa. E aí quando ele foi, olha que situação. Quando outro dia eu encontrei os três, o cara que vendeu o passarinho a este irmão e o outro cara que queria comprar o passarinho na mão dele. Os três juntos, sentados. O cara tava lá de bermudinha, baitico, né? Tava de camiseta, com a bermudinha. De manhã cedo, na beira do mato, com outro passarinho na mão, discutindo aquele assunto que o cara tinha passado para mim. Eu vi, fingi que não vi nada e passei, quer dizer, era verdade. E a discussão, não, rapaz, não foi isso que eu disse, não. Você é doido, você tá mentindo, rapaz. Tá inventando. Não, diga aqui na frente dele quanto foi que você comprou. Rapaz, que vergonha, irmão. E aí eu chamei o irmão, conversei com o irmão, mas que adianta o quê? O cara tem mais passarinho agora do que tinha. Não, irmão, que nada, rapaz, Deus me condena por isso, nada. Pior que eu, tem tanta gente aí que rouba, que mata, de certo. E ladrão entra pra onde? Pro quinto dos infernos. E aí, e profano, e perjuro, e mentiroso. Tá lendo o versículo 10 junto comigo? Fornicário, sodomita, roubador, mentiroso, perjuro e contrário à sã doutrina, a lei é para este povo. E se a lei diz que determinado passarinho é crime se você vender, você tem que obedecer à lei, filho de Jesus. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, pelo que me teve fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, Paulo vai falar de quem ele era. A mim que dantes fui blasfemo, antes eu era. Perseguidor, antes eu era. Opressor, antes eu era. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Eu, quando estava no mundo, eu era incrédulo, eu fiz aquilo tudo achando que era bom, que era certo, que era errado, mas era mentira. Eu estava enganado. Hoje eu conheço a palavra de Deus, eu mudei. E a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda. Esse é o contexto dessa palavra, de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda longanimidade, para exemplo dos que haviam
de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos Reis, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a glória, e para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E entre eles foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Misericórdia! Se isso aqui não é doutrina, não sei o que é doutrina mais. Se isso aqui não convence os irmãos de que crente não pode estar metido em rolo, eu não acredito mais que haja conversão então. Certo, irmão? Então, esquece jogatina, esquece rolo, pesquisa aí, veja aí quais animais você tem. Se você realmente... a minha opção que eu dava para os irmãos era soltar tudo isso aí. Deixa pra lá, vai fazer outra coisa da vida, vai procurar outro hobby, né? Sei lá, ler a Bíblia, estudar, orar, né? Vai jogar seu futebol, vai pra academia, vai fazer outra coisa. Eu conheço pessoas que, se o pastor colocar 4 da manhã na igreja, ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele não tem tempo. Agora, 4 da manhã, sabe onde ele tá? No meio do orvalho, sem camisa, de baitico, no meio do orvalho, viu? No meio do mato, no meio do capim, com 2, 3 galas de passarinho na mão, outra ali, já juntou a roda de escarnecedor, já tá cheio de ímpio, um xinga-xinga, um grita-grita, um briga-briga, e não sei o que, BBB, caixa de fósforo. Dali ele sai dali e já vai pra casa, porque quando chega em casa, a pobre da mulher já fez café, já arrumou o menino para levar no colégio, ele só chega, toma um banho, troca de roupa e vai pro trabalho, e depois ele volta e cria passarinho, e ajeita de lá, e arruma de cá. Ele tem tempo pra tudo. Olha, irmão, se as pessoas se dedicassem à obra de Deus como se dedicam a criar bicho, criar cavalo, criar pitbull, o pitbull não morre de fome. Ele tá lá o tempo todo ali criando e que nada. Aqui, oxe, meu bicho, acorda cedo e beija e abraça. Oração que é bom nada. O cara cria cavalo lá, ele tá cedo, escova. Eu que também conta de cavalo, eu sei como é. Escova, e dá banho, passeio, não sei o que. Antes de sair, tudo isso ele faz antes de ir trabalhar. Tudo isso eu acho espantoso. Hã? Gente que 5 da manhã tá na academia cedo. Agora, oração, ele não vai. Prioridade, irmão. Tem que dar prioridade à obra de papai. Certo? Então vamos lá. Mentira, enrolação, prostituição. Não precisa nem eu falar, né? Que não deve existir. Bom, aí sobre a idade dos obreiros. Alguém pergunta assim: irmão Noel, quantos anos um obreiro precisa ter para poder ser obreiro? Ó, só não pode ficar ungindo aí essas crianças aí dizendo que é obreiro, dizendo que é pastor, dizendo que é isso, que é aquilo, que não é, irmão. Tá bom? O obreiro tem que ter um tempo de crente. Você não pode ungir um neófito. Já dei uma aula aqui sobre isso, você sabe disso. Então, sobre a idade dos obreiros, não existe idade mínima ou máxima. Porém, ao aceitar o chamado, todos serão cobrados de acordo com o peso da responsabilidade que, na verdade, por idade, né? Cada idade Deus vai dar uma cobrança. Lembra de Samuel, que era pequeno, Jeremias, que era pequeno. Jeremias era pequeno, sim, ele era um homem já velho, mas a mente dele, ele disse que era uma criança. Então Samuel era um jovem, pequeno. O rei Josias era pequeno, né? Com 8 anos de idade o cara já estava assumindo o trono. Então ele vai ser cobrado por aquela idade que ele assumir responsabilidade. Porque se ele tem idade para assumir responsabilidade, ele será cobrado. Davi com 17 anos, José, muita gente ali recebeu uma carga novo e foi cobrado. Certo? Então, primeiro, como criança, Jeremias, né? A existência de Deus para elas é crescer e se fortalecer. Tá? A insistência, a exigência. Cresça e se fortaleça. Fazer com responsabilidade, pois será cobrado de igual modo. Eclesiastes 12 lá diz que Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má, até de uma criança. Então você tem que entender isso aí. Não dá para ungir criança por esse modo.
E tem que saber se a pessoa que é melhor de idade, ele realmente está apto para fazer aquele trabalho, ou se ele ainda está brincando de ser crente. Ver o comportamento dele na escola, se ele tem namoradinha, ou namoradinho, né? Tomar cuidado hoje em dia. Se essa menina que você vai separar aí é a diaconisa, ou a missionária, por ela ser nova, ela não está no tempo da vaidade ainda. Será que ela compreende a salvação? Ela é batizada, ela é fiel a Deus? Você já foi na escola dela saber? Já perguntou ao professor? Perguntou o pai, a mãe? Como é o comportamento dela com os amigos? Você já observou? Não. Então por que você vai separar uma pessoa se você está observando só na hora de bater o tambor ali, é? Só na hora do dom ali, meu irmão? Isso aí não é escolha não, isso aí é loucura. Tu vai trazer um peso para tu e você vai ser responsável se você ungir uma pessoa assim. Já citei aqui o ponto 2, não pode ser neófito, né? Sem conhecimento, não pode ser imaturo na fé, inseguro. Acerca dos velhos, os velhos, ó. Ai, Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 2, os velhos têm que ser sóbrios, inteligentes, bondosos e tem que ter maturidade para dar conselho. Tem uns velhos aí que se você pedir um conselho a ele, eles começam a se gabar do tempo que fazia, acontecia. Em vez de dar um conselho pro bem, você vai tomar um conselho com a velha hoje, com o velho, ele manda você se acabar na vida. Eu tenho que tomar cuidado com esses conselhos de idoso aí, porque a idade hoje não tá valendo mais nada. Certo? Então se você é um obreiro idoso, obreiro velho, tem que ter sabedoria, tem que ser cheio de Deus. Raramente você vê um velho dando terra. Agora fala mal da vida dos outros e passar a semana toda na frente da porta com os pés pra cima, falando abóbora, todo mundo sabe. Jogar dama o dia todo, bater dominózinho, né, irmão? Aí todo mundo sabe, só não sabe ler, escrever nem pregar. Mas jogar todo mundo sabe. Domingo de tarde ele chega atrasado na igreja porque ele estava assistindo o Baianão, o Brasileirão. Uma vergonha, rapaz. Bora se encaixar aí, é idoso mas vai ser cobrado, pai. Viu, irmão? Viu, irmão? É porque você é velho, você vai relaxar. Fica aí com sua consciência contaminada. Hora de acordar, irmão. Levar a sério a obra. Bom, tô dizendo é nada. Ponto 4. As senhoras, 1 Timóteo 5:2. Precisa ser sábia para ensinar. As senhoras que vão dar conselho aos outros, pelo amor de Deus, dê conselhos bíblicos. Não fique falando da sua experiência, não. Uma vez uma mulher chegou para minha esposa e disse assim: por que é que tu ainda tá casada com ele? Tem quantos anos de casado? Não, e foi esses tempos. 9 anos, vou fazer 10 agora. O quê? Deus me livre. E crente? Eu só passei 10 anos com o meu, mandei logo pastar. Vai escutar um conselho desse? De um velho? E crente? Rapaz, que situação, viu? Depois tá na igreja dando terra lá. Ai, ai, viu? 5. O velho tem que ser conselheiro e digno de respeito. Exemplo. O velho que Tito fala. Tá? Lembra que eu dei o exemplo aqui de Jétro? Pois é um velho que deu um conselho certo para Moisés. Solteiros. 1 Coríntios 7 diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Psiu. Oi, meu filho. Oi, minha filha. Oi, minha irmã. Meu irmão, você é solteiro? Pois é, não tem desculpa. Você tem que cuidar das coisas de Deus. Se empenhar. Você tem tempo. Tá? Tem tempo. Não é pra ficar subindo e descendo. Ou passar o dia todo com o celular na mão. Jogando Free Fire. Ih, meu filho, não vai se dedicar à obra. Nunca vai ser um obreiro que preste. Tá? Só lê a Bíblia no dia de pregar. Só conhece texto. Tá errado. É errado. Aprender, irmão. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar, vai jejuar. Você tem tempo. Deus está lhe dando a oportunidade. E vai lhe cobrar por isto. O tempo todo aí fazendo, sabe lá Deus o quê? Menos buscar. Solteiro tem que cuidar das coisas de Deus. Leia aí. 1 Coríntios 7, 25 a 34. As virgens, versículo 25. Antes de você ser casada, mulher, tem que ser virgem, viu? Você que é nova, você que é jovem. Não pode se entregar não às paixões infames não, viu? Só pode casar assim, do jeito que Deus lhe trouxe ao mundo. Não se entrega não, não vai cair depois, depois eu peço perdão. Não vai nessa não. Você já está predeterminando. E Deus não é otário, Ele não é beijo, Deus é menino. Não planeja, isso é crime de caso pensado. Faz suas pantomimas e depois a gente pede perdão. Aí não. E aí tem muita gente que se joga, depois vai perguntar ao pastor: pastor, o que você acha de fulano? Eu queria namorar com ele. Quando vai ver, já aconteceu o ato.
Aí o pastor diz, não, minha filha, não faça isso não. É, pastor, eu quero confessar, eu caí. Aí o pastor diz, bom, agora você tem que casar. Aí já é outro erro. Porque se era um erro de adolescente, agora já vão casar. Como não tem estrutura nenhuma para casar, porque eles erraram, já vai arrumar outro erro? Agora foi que deu. Como eu não estou doutrinando a igreja, só estou dando um parecer aqui para vocês. Presta atenção. Um erro pode justificar outro. E se eles não continuarem casados? E se realmente aquilo ali foi só aquela aventura? O erro já foi feito, o pecado já foi feito. Cada um vai pagar seu preço. Mas se botar os dois juntos para pagar um preço maior ainda no final, e vai começar a se matar, começa a brigar, começa as traições, né? E não tem estrutura, não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem nada disso, aquilo. E aí vão botar os dois juntos numa casa só, daqui um dia estão divorciados, e eram obreiros da igreja, o escândalo está pronto. Então é melhor apartar Paulo e Barnabé, apartar Abraão de Ló. Dizer, olha, cada um vai pro seu lado, a gente errou aqui, pecou, tal, vamos pedir perdão e a partir de hoje nos conservar santo, diferenciado, não cair mais até o dia do casamento. Vou orar a Deus, se Deus permitir que a gente namore e case, bem, se não, tchau. É apartar do problema, não deixar junto. Vamos lá. E os casados devem ter 3 prioridades. Primeiro, salvação, família e obra. Primeiro você tem que ser salvo, depois você tem que tomar conta da sua família e por último é a obra. Porque normalmente a obra e a família estão juntos. Você não pode abandonar a sua família e viver subindo e descendo atrás de obra. Deve se conciliar para congregar juntos, né? O casal aí, né? Deve se conciliar para congregar junto. Não pode um casal, um marido congregar num lugar e a mulher em outro. Que obra de engano é essa? Aí tem coisa errada, aí tem muita desunião aí, tá errado, viu, irmão? Tem que se conciliar. O objetivo não é adorar a Deus junto? Vocês não são família? Não é só vocês dois? Não é só os filhos? Então, tem que estar junto, irmão. Namorados e noivos, não pode haver fornicação. É o que eu acabei de falar, né? Não é permitido ao namorado namorar com ímpio. Não é permitido namorar com ímpio. O crente não namora com ímpio. O obreiro que ainda não casou deve com urgência lutar por sua independência financeira, profissão e moradia. Este é o sinal de que Deus está no negócio. Deixar a casa do pai, da mãe, iniciar uma só mulher e ambos serão uma só carne. Não pode namorar com várias, não é permitido ficar, tá bom? Não é para ficar com um e com outro. Isso não existe na obra do Senhor. Certo, obreiro? Certo, irmão? Certo, irmã? Mas eu sei que tudo isso aqui todo mundo já sabia, né? E eu estou só dando uma pincelada para que vocês possam, né, ter essa oportunidade de, né? Então, eu encerro esta aula falando o seguinte. Vou encerrar aqui falando o seguinte. Sobre os dons. Quais devemos ter como obreiro? Em primeiro lugar, é imprescindível que o obreiro seja batizado com o Espírito Santo, certo? Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, se não for, tem que buscar agora, urgente. Para que haja fortalecimento espiritual. E o primeiro sinal deste batismo é falar em línguas estranhas, pois em seguida se busca profecia, revelação e discernimento de espírito. Tá bom? Depois a gente vai falar sobre dízimo e oferta, que eu não vou falar muito sobre isso, porque aí cabe ao pastor da sua igreja do jeito que eles ensinam lá, mas biblicamente falando. Então, buscar o batismo com o Espírito Santo, profecia, revelação e discernimento de espírito. Então, assista essas aulas, reflita aí, que já está chegando a hora da nossa aula de batalha espiritual. E eu quero ver como é que os irmãos estão prontos para esta aula. Certo, irmão? Certo, irmã? Glória seja dada no nome de Jesus. Segura aí, irmão. Espero que vocês estejam gostando.